esses adolescentes, eles têm esse comportamento perverso, tá? Que já é patológico, já se instalou ali uma doença, tá? Que precisa ser olhado. Geralmente, como os pais, eu vou colocar a responsabilidade nos pais, porque assim, são eles responsáveis pela formação daquele ser humano que ele escolheu ter. Porque paternidade e maternidade a gente escolhe ter. Sim. Né? Tem muita gente que fala, eu não vou ser pai e mãe, eu não vou ser mãe, porque eu não dou conta. Eu acho isso muito digno. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. A nossa identidade, o que nós somos verdadeiramente, se dá nos 2 primeiros anos de vida. Caraca, muito jovem. Então, depois de lá, é só choro e lamentação. Brincadeira. Como dizia o de Loreto, até 9 anos a gente arregaça as mangas, nós, trabalhadores psis, a gente arregaça as mangas e vamos até a morte pela criança, entendeu? Então, assim, as crianças hoje em dia estão sofrendo demais, né? Como eu tenho... Da onde eu estou tirando isso? Da minha convivência, da minha vivência, porque na clínica eu trabalho com isso. Então, assim, são muitas pessoas que eu já atendi. Devia ter contabilizado, né? Porque nesses 32 anos, quantas pessoas já passaram por mim, assim, que eu pude ajudar, algumas continuam, né, agora trazendo os seus filhos, então, assim, é bem interessante. E a criança, ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada, porque isso é como um alicerce de uma casa, tá? Vamos pegar, assim, a nossa mente como um alicerce de uma casa. Então, se a gente faz um alicerce meia boca, como é que essa casa vai ser? Não é? Então, a gente precisa caprichar no começo para que as coisas deem bem. Vai dar uma rachadurinha aqui, a outra ali, Sim. um reparo aqui, outra ali, mas nada que comprometa, falando em doença mental, nada que comprometa a pessoa durante a vida dela, o processo que ela tem para viver, né? Essa fase, assim, que os pais têm que ficar espertos, né? Observando as crianças para eles se tornarem pessoas boas ou minimamente civilizadas, me remeteu até um episódio recente, né? Que recentemente, não sei se você chegou a ver na internet, que tá estourando aí agora, o caso do cachorro-orelha. Que, assim, infelizmente, acabaram levando o bicho lá pra cima, e se você for ver, não foram crianças que fizeram, mas foram pré-adolescentes ali, certo? Você acha, assim, claro que não dá pra bater o martelo, mas, assim, na sua experiência de clínica, você acha que, assim, por eles serem jovens, ainda a culpa recai mais sobre os pais? Ou, assim, depois dos 15, 16, fala, essa molecada aí já sabe muito bem o que tá fazendo, se for punir, pune os moleque e deixa os pais. Apesar que os pais estão querendo mascarar as coisas, né? Então já vê que a índole também não deve ser tão boa. Exatamente. E nós estamos estudando agora, Rodrigo, uma coisa na clínica do real, né? Que é a perversão, tá? Então, o que é a perversão? É o sentimento de prazer em ver o sofrimento do outro. Caraca. Tá? Então, a criança, desde pequenininha, ela já vai apresentando comportamentos que a gente precisa olhar. Ela judia do bichinho, ela bate no irmãozinho, meio que escondido, ela faz aquilo, entendeu? Não sei se vocês se lembram de um menininho que ele entrou num
numa clínica e matou todos os coelhinhos, Lembro. tá? Uhum. Então, se a gente pegar o histórico de vida dessa criança, é muito triste, tá? Então, esses adolescentes, eles têm esse comportamento perverso, tá? Que já é patológico, já se instalou ali uma doença, tá? Que precisa ser olhado. Geralmente, como os pais, eu vou colocar a responsabilidade nos pais, porque assim, são eles responsáveis pela formação daquele ser humano que ele escolheu ter. Porque paternidade e maternidade a gente escolhe ter. Sim. Né? Tem muita gente que fala, eu não vou ser pai e mãe, eu não vou ser mãe, porque eu não dou conta. Eu acho isso muito digno. Porque para você ser pai e ser mãe, você precisa saber isso. Como fazer, né? Porque não é só colocar uma criança no mundo. Por exemplo, é muito comum, Rodrigo, eu atender crianças, e essa semana me aconteceu várias dessas crianças chorando, crianças de 7, de 8 anos, chorando assim, de choro solto. Soluçando. De sofrimento mesmo. Eu não tenho quem me escute, eu não tenho não tem ninguém para orientar. Porque aí você dá um celular na mão da criança e, como a gente ouviu num congresso sobre tecnologia em São Paulo, que você soltar um celular na mão de uma criança é como se você deixasse ele à mercê, sozinho, na madrugada, lá na Praça da Sé. Vocês devem conhecer São Paulo, sim. na Cracolândia. Uhum. É um mundo, assim, eu não tô aqui para condenar a tecnologia, porque eu acho que tudo é a dose, Equilíbrio, né? Como tudo. Como tudo na vida é um equilíbrio. Então, o que a gente tem visto? Que o telefone virou a babá. Então, eu terceirizo a atenção, porque nós somos seres afetivos. Se não tiver ninguém que nos aceite, primeiro, que tenha nos desejado, que essa é uma das primeiras perguntas quando a gente vai fazer uma anamnese infantil. A gente pergunta, essa criança foi desejada? Né? Aí já começa a história, tá? Ela tem que ser desejada. Minha filha falava assim para mim, mãe, por que será que os bebês são tão fofinhos? Eu brincava com ela, porque assim, os bebês precisam ser fofinhos porque alguém tem que gostar e cuidar. Tem que pegar no colo. Sabe aquela coisa que a gente ouvia muito assim? Eu ouvia quando eu era mais jovem. Não, deixa chorar. Se pegar no colo, vai acostumar. Vai acostumar mal. Isso é abandono. Caraca. É abandono, porque a criança ela não tem condição emocional para entender isto. Então, na cabecinha dela, fica como se ela tivesse sido abandonada. Tá? Então, a gente cria já um processo de angústia muito grande, que pode se desenvolver na depressão, que pode se desenvolver na depressão maior, e aí outras patologias que a gente tem visto hoje com as nossas crianças. Uma hora vai aparecer, né? Desculpa. Vai. É por isso que você falou que os 2 primeiros anos são os mais importantes para a identificação dessas coisas, dessas questões. É porque, assim, criança precisa ser desejada, precisa ser querida, acolhida. Então, tem um autor que eu gosto muito, que é o Winnicott. Ele fala de uma mãe suficientemente boa. Não é uma mãe perfeita, mas é uma mãe que identifica a necessidade daquele bebê e vai atender a necessidade. Eu sei que o meu bebê está chorando porque está com fome, porque ele está com uma dorzinha, entendeu? Então, aí se começa tudo. E é por isso que eu escolhi atender criança, porque nós já ainda estamos perto do começo,
tá? Sim. Então, ainda dá para fazer alguma coisa. É claro que os outros atendimentos, né, com adultos, adolescentes, até mesmo com pessoas 50 a mais, 60 a mais, tudo tem benefício. A psicoterapia, ela é benefício o tempo todo, de autoconhecimento, tá? Eu tenho pessoas, assim, que eu acompanho que tiveram evoluções lindíssimas no processo de, né, deixa eu me reconhecer aqui, por que que eu fico brava, por que que eu fico isso e aquilo, né? Então, a gente devagarinho vai ajudando a pessoa a se reconhecer e lidar com uma coisinha que as pessoas não sabem lidar, que são as nossas emoções, Difícil. É difícil. né? É difícil, complicado. E às vezes tem pessoas que, pelo fato de não conseguirem lidar com emoções, acabam recorrendo para substâncias, né? Exatamente. Isso é um tema importante. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu queria queria tirar uma dúvida com você. Você mencionou que ali que a criança ela tem que ser minimamente ali aceita pela mãe, certo? Será que existe alguma possibilidade desse filho que, vamos supor, a mãe não, desde o do começo lá, a mãe não quis ter o filho. Assim, no ventre, será que a criança já meio que sente isso ou não? Porque assim, eu conheço uma pessoa que ela sabe que a mãe dela não queria, porque já tinha muitos filhos e tal, e o último ali, a rapa do tacho, ela meio que teve alguns comportamentos assim que, sim, ela cogitou até abortar. Se eu não me engano, acho que ela chegou até a tomar uns negocinhos. Então, assim, do ventre a criança já tem esse sentimento. Claro que ela vai descobrir depois, assim, por outras bocas, mas assim, do ventre, você acha que ela já meio que tem aquele sentimento ou não? Não existe isso? Existe, Sério? sim. E sabe, Rodrigo, nós temos uma vertente da psicologia onde a gente precisou ser um pouco mais pontual e rápida nos protocolos. Tem uma técnica que chama EMDR, que eu trabalho também. É uma formação que a gente tem, inclusive tem um protocolo intrauterino. A gente consegue, na terapia, chegar até a vida intrauterina. Caraca. E ir limpando as coisas, entendeu? Então, sim, a criança, ela tem essa comunicação, ela sabe se ela é desejada, se ela não é. Inconscientemente fica armazenado, né? Que doideira. Você puxou essa pergunta, eu tenho uma outra que é até meio polêmico, no sentido de... recentemente eu vi um caso de hoje, na verdade, né? Tava ali até conversando com a Mari de manhã, tentando entender qual influência isso teria na vida de uma criança. Então, por exemplo, hoje em dia tá muito comum a barriga de aluguel. De um casal, né? Seja 2 mulheres, 2 homens, ou às vezes também, a Mari me citou que é muito comum, sei lá, às vezes a mulher é muito famosa, ela não quer engravidar, não quer ter as questões da gravidez e faz uma barriga de aluguel. Assim, é bem específico, né? Mas isso é um risco para aquela criança, né? Crescer numa barriga que ela não vai ter mais relação nenhuma dali para frente? Se a gente tiver a sorte dela ter uma pessoa que atenda às necessidades dela, possivelmente isso pode diminuir um pouco, entendeu?